Como diminuir as distrações e o barulho e focar no que realmente importa, parte 2. Então, para honrar seu tempo, aqui nesse vídeo, gostaria de fazer um primeiro combinado com você, que eu vou trazer esse tema desse vídeo na máxima honestidade e sinceridade, baseado no meu aprendizado, na minha jornada e o que funcionou para mim a respeito desse tema. Tamo junto, então? Vamos pro vídeo? Então, primeiramente, eu gravei um vídeo, parte 1, desse mesmo tema. Aí, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui também, no card abaixo, que você pode acessar, ou no link da descrição. E eu tô gravando esse vídeo, parte 2, porque eu sinto que esse tema, ele é bastante complexo, e ele tem várias nuances, tem várias situações, que no primeiro vídeo não foi suficiente para eu falar todas, né? Então, no primeiro vídeo, só para dar um resumo aqui, eu falei da importância de práticas como a meditação e alimentação, sono e exercícios físicos, que é o básico, né? Para que a gente possa estar mais alinhado com a gente, para que a gente possa ter mais foco no dia e com isso a gente conseguir não se distrair tanto com tantas informações e acontecimentos, notícias, etc, etc, etc. Mas eu não comentei algumas coisas, por isso que eu estou gravando esse segundo vídeo para poder trazer mais sobre isso. Então, uma das coisas é a diminuição do tempo de tela de redes sociais. Então, eu sei que a gente utiliza as redes sociais muitas vezes para trabalhar, para estudar, para se entreter também, e tá tudo bem, né? Eu acredito que todos nós temos o nosso tempo precioso, o nosso precioso tempo que a gente gostaria sim de estar focando no que realmente importa, que é o tema desse vídeo, né? Como que a gente diminui essas distrações e foca no que realmente importa. Mas às vezes é isso, a gente vai estar na rede social, a gente vai estar ou criando conteúdo, postando vídeo. Então eu sou criador de conteúdo já há alguns anos e eu sei muito bem o que é isso, porque eu trabalho com isso, né? E mesmo que você não crie conteúdo, às vezes você consome muito conteúdo nas redes sociais. E se você tiver um tempo de diminuição de tela e você colocar uma meta para você, então eu vou ficar X horas sem utilizar as redes sociais. Isso vai diminuir também a quantidade de informações e distrações que você recebe, porque às vezes, por mais que tenham coisas muito boas aqui na internet, e tem, então você tem bons canais, você tem boas informações se você saber procurar, né, nos locais certos, mas às vezes você vai ter muita distração, muito barulho, muita informação, desinformação às vezes, muitas notícias assim tendenciosas, sensacionalistas, e ok, né, isso faz parte da internet, pelo menos por enquanto, mas a gente pode diminuir, né, essa quantidade de informações. Isso já vai diminuir bastante níveis de ansiedade, ou agitação que de repente a gente tem quando a gente consome muita coisa. Então isso vai te ajudar a diminuir aí essa quantidade de barulho, de informação, de distrações, tá? Então esse é um ponto fundamental, né? No primeiro vídeo eu comentei mais dos aspectos internos que a gente pode ter para ter um foco maior na vida, então básico mesmo. E nesse eu já vou trazer esses pontos do que a gente pode fazer para diminuir essa quantidade e volume de informações, tá? Então, ainda voltando nessa questão de diminuição do tempo de tela, eu sei que é muito desafiador também olhar para esse ponto e tipo, eu vou simplesmente parar de usar as redes sociais por um tempo, ou eu vou desinstalar do meu celular os aplicativos de redes sociais, vou parar de ver. Às vezes a gente tem um hábito que está ali enraizado na gente de abrir o feed de uma rede social e ficar lá scrollando, né? Então esse é um ponto que às vezes virou um hábito já, né? Quase um vício, assim, utilizar as redes sociais o tempo todo. Isso deixa a gente com muita informação e muitas distrações e muito barulho de
de ver muita coisa ao mesmo tempo. Isso pode deixar a gente com ansiedade muito alta também. Então eu sei que de primeiro momento é difícil diminuir esse consumo de tela, então eu vou dar algumas dicas que funcionam para mim, embora eu utilize as redes sociais para postar, para criar conteúdo, há formas também de você de repente diminuir, né? Então uma delas é o contato com a natureza. Então se você estiver em um local perto da sua casa, ou você viajar para algum lugar que tenha mais natureza, que tenha, enfim, ou praias, ou interior, ou você fazer uma trilha, ir para uma cachoeira, algo assim, eu costumo fazer bastante isso. Isso já automaticamente vai fazer com que você diminua o uso de tela. Por mais que você pegue o celular para gravar um vídeo, fazer um conteúdo sobre essa viagem que você está fazendo, normalmente você vai querer apreciar a natureza, né? Você não vai ficar no celular o tempo todo, normalmente, né? E a natureza ajuda a gente a recalibrar esse uso das telas, das redes sociais e da tecnologia em geral. Celulares, computadores, notebooks, câmeras, etc. Todos esses apetrechos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, se você está num lugar com natureza, se você está viajando, automaticamente você vai conseguir diminuir os estímulos e a utilização de eletrônicos. E quando você diminui a utilização de eletrônicos, de redes sociais principalmente, você diminui as distrações, barulho externo, e você consegue estar mais focado nas suas coisas. Então, estar em locais com a natureza, diminuir o uso de telas. E outra dica que eu dou é você utilizar à noite, principalmente para isso, né? Então, e aí já entra no outro ponto que eu trouxe no primeiro vídeo, sobre o sono. Então, se você consegue diminuir o uso de eletrônicos, de tela e até a luminosidade do seu ambiente, você deixar a luminosidade mais escura, né? E então diminuir luzes ligadas, luzes artificiais ligadas na sua casa durante mais ou menos aí a partir das 7, 8 horas da noite, você vai produzir corretamente os níveis de melatonina, e com isso você vai conseguir dormir melhor e, consequentemente, isso vai melhorar a tua saúde de várias formas, e você vai conseguir relaxar e poder ter uma noite mais reparadora de sono. E a noite reparadora de sono, ela é fundamental, porque se você durante o dia é constantemente bombardeado com informações, com várias situações acontecendo, distrações e etc., se você consegue ter uma noite mais reparadora, você consegue alinhar os seus níveis hormonais, os seus níveis de saúde, de bem-estar, e com isso você melhora a tua saúde em geral, o teu nível de bem-estar, por estar cuidando do sono, que é um ponto que eu já tinha trazido no outro vídeo. Mas então, nesse ponto, eu recomendaria, por exemplo, a diminuição do uso de tela também, de celular. Tem até alguns aplicativos que você baixa, que é a luz noturna, né? Então, o seu celular ele fica com aquela luz meio amarelada na tela, não fica aquela luz branca, né? Então, eu recomendaria utilizar algum aplicativo como esse. Eu utilizo, né, esses aplicativos de luz noturna para diminuir, e na minha casa, no meu quarto, eu utilizo uma luz assim de cor colorida, ao invés de usar aquela luz branca, né? E como se fosse um abajur assim, quando está mais à noite, né? Então isso também me ajuda a não estar com aquela luz artificial ligada muito alta durante a noite, porque isso eu sei que vai prejudicar os meus níveis de produção de melatonina e outros hormônios que vão ajudar no meu sono. Também temos várias outras situações que podem gerar estresse, distrações e barulho na nossa vida, né? Uma delas também é rádio e televisão, né? Hoje a gente está numa era onde a gente tem muita informação sendo propagada na internet, mas a gente ainda tem os veículos tradicionais, como rádio e televisão, e muitas pessoas às vezes passam muitas horas assistindo televisão. Então isso também, infelizmente, né, a gente tem altas cargas de notícias mais pesadas e negativas, e acontecimentos tristes acontecendo, e a TV foca só nisso, né, normalmente. Então isso também
aumenta, né, de certa forma, nossos níveis de ansiedade, de a gente, de repente, até desconfiar de, caramba, né, só tem tragédia passando, né, tipo, nossa, só tem isso acontecendo no mundo. E às vezes, quando a gente assiste muita televisão, muitos jornais, principalmente, e rádio até, dependendo, né, do rádio, da emissora que você está assistindo, né, passa essa sensação, né? E isso também deixa a gente num estado de luta ou fuga, ou seja, a gente fica todo momento atento, porque, nossa, pode acontecer alguma coisa, nossa, os nossos níveis até de ansiedade aumentam, de medo também, então isso faz com que a gente fique nesse estado de luta ou fuga, às vezes ligado o tempo todo, isso faz com que a gente não consiga relaxar, e isso faz com que a gente tenha níveis de estresse alto e também, consequentemente, né, mais distração, mais barulho externo acontecendo, a gente olhando notícias o tempo todo, a gente vai ficar nesses estados mais ansiosos também, e às vezes até com medo de sair na rua, de, nossa, pode acontecer algo comigo, etc. Então, diminuir também essas consumo de mídias tradicionais, como rádio, televisão, etc., também é algo que pode te ajudar a manter um foco maior nos seus objetivos e no que realmente importa na sua vida, né? Então, são algumas dicas, né, sobre esse assunto. E como eu falei no início do vídeo, se você não viu o vídeo 1, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você também aprofundar mais esse assunto. E espero que te ajude aí na sua caminhada, na sua jornada. Se gostou do vídeo, deixa o like e também compartilha aí com seus amigos. Esse é o canal M Cósmico e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!